Papo Antagonista. As notícias essenciais para entender os assuntos da semana no Brasil. Comentário de Diogo Mainardi. Muito bem-vindo, Diogo, ao Papo Antagonista da Cláudio. segunda-feira. Boa noite, tudo bem? Não perca tempo comigo, por favor. Vá se dedicar a explorar essa veia muito interessante do terrivelmente André Mendonça, o terrivelmente evangélico André Mendonça, com as suas minas de grafeno, familiares envolvidos nesse negócio, né? Exatamente. Me chama a atenção, né, porque você tem os tios dele na empresa, né, criaram essa empresa, obtiveram licenças de pesquisa de uma forma rápida, né, numa agência do governo, a Agência Nacional de Mineração, o antigo DNPM. Essa história de grafeno é uma história que vem desde antes da campanha do Bolsonaro, mas ele reafirmou muito isso, esteve presente inúmeras vezes nos seus discursos, quer dizer, defende a exploração, e de repente a gente descobre que a exploração é feita por familiares do próprio ministro da Justiça, ex-ministro da Justiça, hoje é AGU, e que é o cotado, né, o favoritíssimo para ocupar a vaga do Marco Aurélio no Supremo. E a outra questão que me chama a atenção é justamente a parceria que eles fazem, que esses familiares fazem com pessoas ligadas ao Silas Malafaia, que é o principal cabo eleitoral do André Mendonça, né? O Silas diversas vezes demonstrou apoio, já nos deu diversas entrevistas apoiando o nome do André, entrou até em briga interna na família ali, da família do Bolsonaro, porque apoia o nome, ostensivamente o nome do André Mendonça, e de repente ele tem amigos dele que estão citados, inclusive, ali, né? No caso, ele já foi até alvo de busca de condução coercitiva numa operação em 2016, que envolve essa questão minerária, né? E, de repente, essas pessoas estão ali fazendo uma sociedade com os tios do André Mendonça para explorar o grafeno. Então, é, no mínimo, curioso, né, entender essa relação que vai além da relação política. Pelo visto, a relação do Silas Malafaia, que o próprio Flávio Bolsonaro disse num dia desses na CPI, que é um interlocutor frequente do Bolsonaro, é quem influencia o Bolsonaro, é quem fala com o Bolsonaro diariamente, chama atenção, porque parece que o entendimento ali, que a relação ela extrapola, ou pelo menos a relação de quem está no entorno do Silas Malafaia, ela extrapola a relação meramente política, né? Existe uma promiscuidade muito grande aí, né? É evidente, ainda mais para um cara que vai ser indicado para o STF, isso daí tem de ser explorado, porque a gente tem que ver quais são essas conexões. O que nós sabemos é o desespero do Bolsonaro para tentar manter esse eleitorado evangélico, né? Que ele considerava, ou considera ainda seu, mas ele está jogando todas as fichas dele. Agora, nessa semana, ele fez aquele discurso absolutamente aloprado numa igreja evangélica em Anápolis, que é um concentrado de todas as barbaridades do Bolsonaro. Eu sempre digo, o repertório dele é curto, é estreito, mas ali ele repetiu e concentrou todas as bestialidades que ele costuma disparar pipocado aqui e ali. Foi bastante assustador vê-lo naquele comício de uma igreja evangélica, e isso se mistura também, como nós dissemos, com o envio do Marcelo Crivella para a África do Sul para resolver problemas ali na fronteira, em Angola, da Igreja Universal. Se ele puder sair do Brasil, se ele puder recuperar o passaporte dele. Ele tem um pequeno, probleminha. É um pequeno probleminha. É uma mistureba toda que culmina com a caravana de motocicletas também, né? Acelerando para Jesus. E, ao mesmo tempo, Cláudio, é uma pesquisa só, mas a pesquisa da XP mostrou
uma queda enorme do Bolsonaro entre os evangélicos. Ele que tinha 38%, não sei o que lá, não me lembro mais os números, mas eu acho que ele passou de uma desaprovação de 31% para 38%. Já estou confundindo, estou meio sonado hoje. Mas houve uma queda expressiva do Bolsonaro junto ao eleitorado evangélico. Não interessa muito o número exato, mas a tendência é de queda. E o cara está ali tentando, de todas as maneiras, manter esse eleitorado e, ao mesmo tempo, criando esse ambiente de negócios. O registro aqui dessa pesquisa, né? Ótimo, bom para 33% dos entrevistados evangélicos, é isso? Sim, Acho sim. que é essa aqui. E eram 38%. Não, essa aqui que eu estou te falando, ela é do Datafolha, né? A que você está mencionando é da XP. Isso, acho que ele foi de 38 para 31. Tá aqui, ó. Ele afundando. Ele já caiu, né? Ele perdeu muito, né? Na própria pesquisa como um todo, ele já perdeu, né? E perdeu também entre os evangélicos. A gente vem. Os evangélicos, eles, obviamente, as lideranças evangélicas, elas são. Elas estão na política como o Centrão está na política, né? Claro que eles têm um interesse muito específico deles ali, mas eles estão na política, inclusive... E já obtiveram vários favores do próprio Bolsonaro, né? Como perdão de dívida em primeiro lugar. Vários favores, perdão de dívida bilionário, e eles, desde que migraram para o Bolsonaro, porque eles já estiveram também com Lula, já estiveram com Dilma. O próprio Edir Macedo, sem dúvida. O Edir Macedo, até a gente já mencionou aqui uma vez, o Edir Macedo dizendo que o outro candidato não cumpriu todas as promessas que o Bolsonaro disse que ia cumprir. E o Bolsonaro, então, fazendo esses gestos todos que você mencionou, essas lideranças associadas aí em negócios, eu fico me perguntando o que um pastor, porque ali você tem o Michael Abude, que é um pastor, dono de uma igreja associada ali também, é um amigo do Silas Malafaia, tá? O outro é o advogado Silas Malafaia. Tudo bem, o advogado, ok, pode ter lá o negócio dele, mas o que um pastor evangélico, qual o interesse de um pastor evangélico? Por que o pastor evangélico está dedicado à mineração e não à evangelização? Né? Ou por que está dedicado às duas coisas? Por que se dedicar à mineração? O que um pastor está fazendo na área de mineração? Eu acho que esse é um questionamento bastante assim, oportuno, visto que foi o próprio Michael Abude que, de alguma maneira, envolveu o Silas Malafaia na Operação Timóteo em 2016, que ele foi alvo de condução coercitiva. Por quê? Porque ele recebeu um cheque de R$100 mil de um empresário, era um escritório ligado a um escritório de advocacia, recebeu esse cheque e ele disse que esse cheque foi uma doação de um colaborador da igreja ali, o cara era investigado. E o Michael Abude foi quem trouxe esse investigado para a igreja, segundo, né, na própria versão do Silas Malafaia. Então, passa o tempo, de repente, volta a ser notícia, novamente esse pastor, né, que intermediou, em tese, essa transação, e ele surge novamente agora como sócio de familiares do ministro, que é apoiado pelo próprio Silas Malafaia. Aliás, o Malafaia, ele ficou muito irritado quando o Bolsonaro indicou o Nunes Marques, né? Ele fez uma série de vídeos na internet e tal, atacando, porque tinha que ser evangélico. Pelo visto, não é qualquer evangélico, né, Diogo? Não. Ele tem que ter um currículo. Tem que ter no currículo ali a especialização em mineração. Isso, tem que ser, tem de pertencer à área dele, digamos assim, né? A mina dele. Tem que estar na mina dele. É tudo uma prospecção. É tudo espantoso, né? A gente, no meio desse troço todo, a gente tem essas 500 mil mortes que estão batendo a porta,
neste momento, e essa gente fazendo negócios e tentando arrumar um caminho para manter o poder e continuar fazendo negócios, e do outro lado tem um velho trambiqueiro oferecendo as pepitas falsas dele, o ouro de tolo dele, para quem quiser comprar, né? A gente tá numa situação muito apertada. E eu vejo uma saída, eu acho que há uma saída, acho que há tempo para se construir uma alternativa ao Lula e ao Bolsonaro, mas está ficando mais apertado, né? À medida que o tempo passa e que eles conseguem oferecer suas pepitas a um número maior de pessoas. Isso é sempre muito... A gente está correndo um risco muito grande, e com esses golpes, esse ar de golpe militar que existe no país hoje, né, por mais veementes que sejam os desmentidos de alguns militares, a gente sabe que algo está borbulhando ali, né? Algo muito perigoso está vindo à tona. Você deixou claro que o Bolsonaro ele não vai aceitar qualquer resultado, né? Então assim, o golpe ele é uma certeza, né? Só não acontecerá se o Bolsonaro for reeleito, o que é praticamente o que impossível, né? Praticamente impossível, né? Ao mesmo tempo, você tem a desistência do João Amoedo, foi na semana passada. Você tem o Dória, como você mesmo frisou de manhã, insistindo numa candidatura, quer dizer, impedindo que haja uma aglutinação em torno de um nome que realmente seja de consenso. Essas vaidades estão sempre no meio do caminho, né? Os negócios e as vaidades, né? As duas coisas. O artigo do fim de semana publicado pelo general Santos Cruz é bastante assustador, né? Assustador porque ele confirma aquilo que a gente pensa. Eu preferia que ele não confirmasse, mas ele diz que está se criando um ambiente em que a violência vai explodir. O Brasil corre o risco de ter algo que nunca teve, quer dizer, uma revolta, de guerra civil exagerado, porque botam 3 tanques na rua e todo mundo sai correndo, mas pode ter um clima de conflito explodindo no país a partir de 2022, talvez antes disso, que vai ser muito perigoso. O país tinha que estar tomando, neste momento, medidas preventivas para impedir que isso ocorra, né? Primeira delas é chutar o Bolsonaro do poder, enfiá-lo na cadeia pelas mortes que a negligência é pouco, que os crimes dele provocaram. Ele tinha que estar na cadeia, o Bolsonaro, e a partir daí a gente conseguiria criar um ambiente um pouco mais saudável para o país, porque o Lula não teria nenhuma razão de ser o candidato sem o Bolsonaro, que é o único pretexto que ele tem, e o país poderia respirar um pouco, né? Mas não é o que vai acontecer e não é o que os especialistas em prospecção em grafeno querem. Eu fico me perguntando por que você tem, por exemplo, uma situação como o de São Paulo, né, ali da motociata. Foi um evento, como a gente mostrou, é um evento organizado, sempre tem um interesse envolvido, como Sim. aconteceu em outros eventos desses. Desta vez o Bolsonaro anunciou, ali dias antes da motociata, anunciou um financiamento subsidiado para a PM, financiamento imobiliário subsidiado para a PM. Quer dizer, isso se insere no que você está falando de cooptação, né, das forças de segurança para um possível golpe, e ao mesmo tempo você tem essa estratégia também pontual para ter o apoio ali, o expressivo apoio nessas manifestações que, segundo ele, são um reflexo da popularidade que ele acha que tem. Agora, você tem, por outro lado, a PM do que deveria ser, né, a PM do governo de São Paulo, do Dória, fazendo a segurança do evento, cooperando no sentido de
negociar com o Palácio do Planalto o fechamento de uma série de ruas, de avenidas, para permitir essa manifestação. E aí a única coisa que o sujeito faz lá é multar porque está sem máscara. A imprensa vai toda atrás dessa isca, que é uma coisa inócua, enquanto o grande debate está passando ao largo, né? Claro, há um acovardamento, ao mesmo tempo que a oposição se acomoda, sobretudo porque não querem interferir na eleição praticamente certa do Lula, além de se acomodar, também existe essa conivência por medo, né, por terror de uma reação mais violenta por parte dos bolsonaristas. A gente sabe, os generais tinham medo do imbecil do Carlos Bolsonaro. Eles não falavam conosco porque enfiavam o rabo entre as pernas, fugiam do antagonista por medo de uma reação, não porque não quisessem falar conosco, mas por medo da reação do Carlos Bolsonaro. É inacreditável, né? Que ainda está no comando, esse mentecapto ainda está no comando da campanha do mentecapto de seu pai. Quando você vê o nível desses sujeitos, agora com esses diálogos do Alan dos Santos, o cara é um desqualificado, um analfabeto, um sujeito que ele não poderia, no nosso site, ele não poderia ser entregador de comida. E está lá gerindo as atividades da República, dando ordem em ministro, derrubando general com print falso. É inacreditável tudo isso. Quando você vê nas entranhas dessa máquina monstruosa que foi construída, você vê a qualidade das pessoas envolvidas, é tudo muito, muito assustador, mas que se reflete no desastre que está sendo produzido, e a gente vê no número de mortes. A correlação entre as coisas é direta, não há de se preocupar. A CPI está procurando muita coisa, mas a correlação entre a delinquência, a incompetência e o número de mortes está aí para todo mundo ver, né? E isso aí, ao meu ver, sintetiza, o que você está me falando, sintetiza esse movimento, que é um movimento de destruição das instituições, de modelos que eles consideram equivocados, mas você não tem a construção de nada no lugar, por causa dessa incapacidade, dessa total incapacidade, né, dessa incompetência, dessa falta de qualificação das pessoas que integram esse bolsonarismo, né, que estão no entorno do presidente da República. Eles não são capazes de construir nada no lugar daquilo que eles estão destruindo. E infelizmente acabam reabilitando a bandidagem toda, né? E o Lula está prometendo a restauração do velho regime e vai levar com esse discurso reacionário de restaurar o regime do Departamento de Propinas da Odebrecht. É inacreditável, é muito triste, mas eu acho ainda que dá para deter esse movimento. Não está longe ainda. Tem muita coisa para acontecer. A gente vai ver muita coisa, nós vamos acompanhar isso daí de perto, mas cada vez que você solta uma mina de grafeno ali, é um elemento que interfere no funcionamento dessa máquina nociva para o país. Parabéns. Ó, pra você ter uma ideia, eu estava para mencionar isso logo no primeiro bloco com você, mas eu me lembrei aqui, o Marcos Pereira, já estão em articulação para ele, que é bispo da Universal, né, que é também ligado ali ao Edir Macedo, ele assumir, há uma articulação em curso para ele assumir a Casa Civil. Quer dizer, então realmente essa turma aí dos evangélicos estão se apropriando mesmo do Estado nos seus diferentes níveis, né? É muito difícil essa coisa. É incrível que a gente, em pleno século XXI, esteja misturando religião e política novamente, né?
É inacreditável. E para substituir um general, né? No caso. O que também é incrível, porque... O que também é incrível. A gente está realmente no fim do... como é que é? Na beira da terra plana. Então, estamos mas a gente vai pular. Vai pular. Eu tenho certeza. Vai acabar a pandemia, vai acabar o bolsonarismo, e é possível que ele nem seja substituído pelo lulismo. Acho que tem uma saída aí, dá para dar uma arredondada na terra e a gente sai do outro lado. Não é tão impossível assim, quanto pode parecer hoje essa perspectiva. Vamos esperar um pouco. Tem que você está mais otimista, você está mais otimista que o Gil Castelo Branco. Eu estou saindo da epidemia aqui na Itália já está acabando. Então é isso, está explicado. Daqui a 2 meses, 3 meses, no Brasil vai começar a melhorar o ambiente, as pessoas vão querer olhar um pouco para frente. Elas não vão querer olhar para o presente, e elas vão olhar para o presente, vão ficar horrorizadas com o que ocorreu no país, e a minha opinião sempre foi essa, e vão querer vão querer alguma coisa um pouco mais fresca, um pouco menos apodrecida do que o bolsonarismo e o lulismo. A minha expectativa é essa daí. Quem sabe não vão para a rua, né, Diogo? Até isso, talvez repito, o Bolsonaro tinha que ser chutado do poder e preso. Para o país seria uma liberação enorme. Muito bem, esse foi o Diogo Mainardi. Muito obrigado pela participação. Obrigado a você, Cláudio. Papo Antagonista, reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia.